Olá, professor Toshio. No vídeo anterior eu postei o vídeo sobre potenciação, um dos assuntos da matemática básica. E hoje a gente vai trabalhar a radiciação, que é outro assunto que muitos têm dificuldade. Quais são as 6 operações básicas? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Eu mostrei para vocês. A adição, subtração e multiplicação são assuntos que eu vou considerar que vocês já sabem. Depois, na divisão, eu mostrei alguns casos no vídeo de potenciação que a divisão pode ser que você se enrosque. E depois a aula foi sobre a potenciação, que é um assunto bem simples. A radiciação, veja só, vamos supor que você tivesse algo desse jeito aqui, ó. Eu não sei quanto vale isso, vou chamá-lo de x. Veja só, aqui não tem um número. Quando não tem um número escrito, significa que o número é o 2. Então, fazendo uma comparação com esta igualdade, eu tenho que o n é 2, eu tenho que esse a é o 9, igual a x. Eu estou querendo calcular esse x, mas veja só, pela definição de radiciação, quando acontece essa igualdade, esse x, que é esse x, elevado ao n, o n é esse índice, é o 2. Isso daqui é igual ao número a, que é esse a aqui, que é o 9. Então, aqui está escrito raiz quadrada aritmética de 9. Isso daqui será o número x só se x ao quadrado for igual a 9. Mas olha só, o número que ao quadrado é 9, esse x poderia ser o 3 ou poderia ser menos 3, porque menos 3 ao quadrado dá 9 também. Só que aqui, pela definição, esse x tem que ser maior ou igual a 0. Então, o x tem que ser positivo ou 0, não pode ser negativo. Isso quer dizer que quando eu escrevo isso daqui é igual a 3. Cuidado, tem gente que escreve que isso daqui é igual a mais ou menos 3, está errado. O que está escrito aqui? Aqui está escrito raiz quadrada positiva de 9. E isso daqui é igual a mais 3 e não mais ou menos 3. Bom, para você calcular então uma expressão como essa, vamos supor que agora você tivesse raiz cúbica. E vamos supor que aqui fosse, por exemplo, o número 8. Eu vou chamar isso daqui de x. Pela definição que eu tenho aqui, olha, esta definição ela vale para n par. O n é o índice. Então, quando o n é par, que é o 2 é par, eu uso essa definição aqui. Agora, quando o n é ímpar, eu uso essa definição. Mas essa sentença e essa daqui são iguais. A diferença vai estar que aqui o a tinha que ser positivo e o x também tinha que ser positivo. Agora, o a pode ser negativo, o x também pode ser negativo. Então, vamos lá. Aqui eu tenho raiz cúbica de 8 igual a x. Reparem que aqui é 3, aqui é 8, aqui é o x. Então isso só pode acontecer caso x, esse x elevado ao n, n é o índice, que é 3, é igual ao a. Esse a é o número que está dentro da raiz, que é 8. Então, para que isso daqui seja verdade, tem que acontecer isso. X ao cubo igual a 8. Que número que elevado ao cubo é igual a 8? Só o 2. Então aqui eu posso concluir que x só pode ser o número 2. Agora vamos supor que você tivesse uma situação como essa. Lá dentro eu coloquei um número negativo. Aqui, se eu pusesse o número menos 9, isso daqui não poderia acontecer. Porque quando o índice é par, o número que está dentro, que é o a, ele tem que ser positivo. E aqui está negativo. Não pode acontecer isso dentro dos números reais. Se você já chegou ao terceiro ano, no terceiro ano, você vai ver que é possível acontecer isso para números complexos, não para números reais. Bom, aqui eu tenho agora negativo dentro da raiz. É possível? Sim, quando é índice ímpar, esse número pode ser negativo. E a raiz cúbica de menos 8 será igual a x se e somente se x elevado ao cubo for igual a menos 8. Que número que elevado ao cubo é igual a menos 8? É o menos 2. Então reparem que é possível o número de dentro ser negativo e o resultado ser negativo, desde que
que o índice seja ímpar. Então, para índice par, o de dentro da raiz tem que ser positivo e o resultado sempre será positivo. Algumas situações é bom que você só de olhar já saiba a resposta. Por exemplo, se você escreve isso daqui, aqui está escrito raiz quadrada positiva de 16. Então você pensa assim, que número que elevado ao quadrado dá 16? É o 4. Então a resposta é 4. Vamos supor que você tivesse isso daqui. Aqui está escrito raiz quadrada positiva de 25. Quanto que vale isso? Que número que é o quadrado dá 25? É 5. Agora, existem situações em que você não consegue de cabeça assim achar um número inteiro. Por exemplo, raiz quadrada positiva de 3. Que número que é o quadrado dá 3? Isso daqui não dá número inteiro, mas é importante você saber que esse número vale aproximadamente 1,73. Então, raiz quadrada de 3 vai dar um número irracional, que é 1,73. Essas raízes, elas aparecem com uma certa constância. Raiz quadrada positiva de 2 é 1,4 aproximadamente. Tem certas raízes quadradas que aparecem com muita frequência, mesmo não dando um número exato. As raízes cúbicas, por exemplo, raiz cúbica de 8, isso daqui dá exato. Raiz cúbica de menos 8 dá exato também, menos 2, porque menos 2 ao cubo dá menos 8. Raiz cúbica, por exemplo, de, vamos pegar aqui, 125. O 125 é 5 elevado ao cubo, não é? 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então isso daqui é igual a 5. Vamos às propriedades da radiciação. Algumas propriedades importantes. A primeira propriedade da radiciação diz o seguinte, que se você tiver raiz enésima de A multiplicado pela raiz enésima de B, isso daqui, reparem que são duas raízes com índices iguais. Quando os índices são iguais, você vai poder conservar o índice e multiplicar os dois números de dentro. Esses números de dentro a gente chama de radicandos. Então isso daqui seria raiz enésima de A vezes B. Agora aqui tem algumas restrições, não é? Por exemplo, quando esse n é um número par, o A tem que ser positivo, o B tem que ser positivo, e aqui, o n sendo par, o A vezes B também vai ser um número positivo. Quando o n é ímpar, mesmo que o A e o B sejam positivos ou negativos, vai continuar valendo a propriedade. Então, vamos supor que você tivesse uma situação como essa, raiz quadrada de 2 multiplicado pela raiz quadrada de 3. Isso daqui, reparem que é índice 2, índice 2. Então, vai dar raiz quadrada do produto 2 vezes 3. Isso daqui é igual a raiz quadrada de 6. Isso vale para multiplicação e vale também para a divisão. Propriedade número 2. Se você tiver raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B, eu tenho aqui uma divisão com radicais de índices iguais. O que eu vou fazer? Eu vou transformar isso num único radical de mesmo índice n e eu posso efetuar a divisão dos radicandos. Então seria a raiz enésima de A sobre B. Vamos dar um exemplo rapidamente aqui. Vamos supor que eu tenha raiz cúbica de 16 dividido pela raiz cúbica de 2. Reparem que raiz cúbica de 16 não dá exato, raiz cúbica de 2 não dá exato. Porém, quando eu efetuar essa divisão, isso daqui será raiz cúbica de 16 dividido por 2. Isso daqui vai dar raiz cúbica, 16 dividido por 2 dá 8. E a raiz cúbica de 8 dá exato, que dá 2, porque 2 ao cubo é igual a 8. Nós já vimos duas propriedades, não é? As primeiras propriedades foram essas. Quando eu multiplico duas raízes com o mesmo índice, eu posso transformar numa única raiz e multiplicar os elementos que estão dentro, A vezes B dentro da raiz. Na divisão, a mesma coisa. Se eu tenho raiz dividido por raiz, não é? De mesmo índice, eu conservo o índice e divido os elementos de dentro. Agora, propriedade de número 3. Quando você tiver um expoente aqui na base, reparem que aqui é A elevado a M, não é? Esse expoente você pode mandá-lo para fora do radical. Então vamos supor que você tivesse raiz cúbica de 2 à quinta. Isso daqui, se você quiser, você pode mandar esse expoente 5 para fora da raiz. Repare que o 2 fica e o 5 vai lá para fora. Isso é uma propriedade também que vale a pena você saber. Propriedade de número 4, reparem que aqui é raiz de raiz. Para você transformar num único radical,
radical, você vai conservar o radicando A, só que o índice passa a ser o produto dos dois. Aqui será n vezes m. Então vamos supor que você tivesse raiz quadrada da raiz cúbica de 5. Isso daqui seria igual a uma única raiz. Lá dentro você mantém o 5 e aqui, como os índices são 2 e 3, 2 vezes 3, 6. Seria a raiz sexta de 5. É claro que tudo isso tem condições de existência, não é? Por exemplo, para índice ímpar, lá dentro pode ser negativo, mas quando o índice é par, o número de dentro da raiz tem que ser positivo, esse tipo de coisa. E a propriedade número 5 diz o seguinte, olha, se você tem raiz enésima de A elevado a m, antes era isso. Se você multiplicar esse índice por qualquer número natural p, o expoente aqui dentro também tem que ser multiplicado pelo mesmo número p. Só para você ter uma ideia, vamos supor que tivesse raiz cúbica de 5 ao quadrado. Raiz cúbica de 5 ao quadrado. Se você quiser, às vezes é necessário que você transforme esse índice 3 em índice múltiplo de 3, por exemplo, índice 6. Repare que para transformar em índice 6, você multiplicou esse índice por 2. Então, é só multiplicar esse expoente do 5 por 2 também, olha. Repare que eu multipliquei o índice por 2 e o expoente também por 2. Essa é a quinta e última propriedade da radiciação. Uma observação muito importante. Toda radiciação é uma potenciação. Então, quando você escreve raiz enésima de A elevado a m, você pode transformar isso em potenciação assim. O A é a base e o expoente é uma fração m sobre n, ó. M fica em cima e o n fica embaixo. Lembre-se dessa bobagem que às vezes te ajuda a guardar. O m está por dentro. Quem está por dentro está por cima, não é? Nos conteúdos, quem está por dentro está por cima, tá? Então, lembre-se disso. Esse m aqui é o expoente que está dentro. Então, quem está por dentro está por cima. Vamos a alguns exercícios. Questão de número 1 está assim. Calcule o valor de cada expressão a seguir. Aqui eu tenho uma expressão imensa com várias raízes, não é? Então, repare que você deve começar por onde der para começar. Por exemplo, nessa última raiz, eu tenho raiz sexta de 64. É possível calcular isso. Então, vamos lá. Raiz cúbica de menos 10 mais raiz quinta de 29 mais raiz quadrada de 4 mais. Agora, reparem. Raiz quarta de 81. Vamos ver se é possível calcular? Raiz quarta de 81. O 81 é possível fatorar. Por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, repare que 81 é 3 à quarta. Então, raiz quarta de 3 à quarta vai dar 3. Então, raiz quarta de 81 é 3. Raiz sexta de 64. Raiz sexta de 64. O 64 é 2 à sexta, não é? Então, seria a raiz sexta de 2 à sexta, que dá 2. Então, esse número é 2. Daqui, eu posso continuar fazendo a conta da seguinte maneira. Aqui vai ficar raiz cúbica de menos 10 mais a raiz quinta de 29 mais. Aqui dentro, olha, vai dar raiz quadrada de 4 e 3, 7 e 2, 9. Repare que a raiz de 9, raiz quadrada de 9 é 3. Então, isso daqui vai ser raiz cúbica de menos 10 mais raiz quinta de 29 e mais raiz quadrada de 9, que é 3. Isso daqui deu raiz cúbica de menos 10 mais a raiz quinta de 29 mais 3 dá 32. O 32 é 2 à quinta. Raiz quinta de 2 à quinta, raiz quinta de 32, que é 2 à quinta, não é? Raiz quinta de 2 à quinta vai dar 2. Então aqui vai ficar raiz cúbica de menos 10 somado com raiz quinta de 32, que é 2. Isso quer dizer que a resposta final será raiz cúbica de menos 8. Raiz, quando o índice é ímpar, lá dentro pode ser negativo, não é? Raiz cúbica do menos 8 é menos 2, porque menos 2 ao cubo é que dá menos 8. Então isso daqui é igual a menos 2, que é a resposta dessa expressão toda. Segundo exemplo, eu estou querendo calcular raiz oitava desse número
número decimal. Primeiro passo, eu vou escrever esse número sem a vírgula. Sem a vírgula seria esse número aqui, 6.561, sem a vírgula. E embaixo, reparem que seria o 1. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas depois da vírgula. Então, 8 zeros. Seria tudo isso. Agora, eu vou calcular 6.561 fatorado. 6.561 fatorado, isso daqui é divisível por 3. 6 por 3 dá 2, depois 5 por 3 dá 1, 26 por 3 dá 8 e 21 por 3 dá 7. Ainda por 3, 21 por 3 dá 7, 8 por 3 dá 2, 27 por 3 dá 9. Por 3 ainda vai dar 2 aqui, 12 por 3 dá 4 e 9 por 3 dá 3. Por 3 ainda dá 81. Por 3 ainda dá 27. Por 3 ainda dá 9. Por 3 ainda dá 3 e por 3 vai dar 1. Então, repare que isso daqui vai dar raiz oitava de... O número de cima é 3 a oitava. 3 a oitava. E o número de baixo é 10 a oitava. Tudo bem? Isso daqui eu posso separar em duas raízes. Duas raízes oitavas. Repare que eu estou usando esta propriedade aqui, olha. Quando eu tenho uma raiz só da divisão, eu posso escrever em forma de divisão de duas raízes de mesmo índice. O de cima é 3 a oitava e o de baixo é 10 a oitava. Isso quer dizer que o de cima vai dar 3 e o de baixo vai dar 10. Isso dá 0,3. Item C. Pessoal, repare que quando o expoente é negativo, você pode mandá-lo para baixo na fração, desde que você troque o sinal do expoente. Aqui é 2/7. Tudo bem? Agora, eu vou utilizar o seguinte. Toda radiciação é uma potenciação. Então, isso daqui eu posso escrever assim, ó. Isso daqui é potenciação. Então, viraria 1 sobre a raiz sétima de 128 elevado ao quadrado. Isso daqui vai dar 1 sobre raiz sétima de... Agora, 128 fatorado por 2 dá 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, 128 é 2 elevado à sétima. 2 elevado à sétima. Só que ainda tem um expoente 2, não é? Tem um expoente 2 aqui, tudo bem? Isso daqui vai dar como resposta final o seguinte. Esse 2 aqui, eu vou usar essa propriedade aqui, ó. Esse expoente da base, não é? Do radicando, ele pode estar fora da raiz. Então, isso daqui seria 1 sobre raiz sétima de 2 à sétima, só que tudo isso elevado ao quadrado. Esse expoente aqui 2, eu posso mandá-lo para fora da raiz. Reparem que isso vai ser 1 sobre raiz sétima de 2 à sétima dá 2, elevado ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, fica 1 sobre 4. Item D. Aqui é raiz cúbica sobre raiz cúbica. Eu vou usar essa propriedade, ó. Raiz enésima sobre raiz enésima. Posso transformar numa única raiz. Isso daqui vai ficar raiz cúbica de 375 dividido por 3. Isso daqui vai ser a raiz cúbica de... Agora vamos efetuar essa divisão. 375 dividido por 3. Isso daqui vai dar 1, não é? 3 por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. 3 menos 3, 0. Abaixo o 7. 7 por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. 7 menos 6 dá 1. Abaixo o 5. 15 por 3 dá 5. 5 vezes 3, 15. 15 menos 15, 0. Então, essa divisão é igual a 125. 125 é possível fatorar. 125 por 5 dá 25. Por 5 vai dar 5. E por 5 vai dar 1. Então, vai dar raiz cúbica de 5 ao cubo. E isso vai dar igual a 5. Vamos a mais dois exemplos. Aqui eu tenho raiz cúbica de 2 vezes raiz quadrada de 3. O que o problema pede é escrever na forma de um único radical. Reparem que quando eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 3, aqui os índices já são iguais, não é? Aqui é 2, aqui é 2. Então eu podia fazer assim. Conservo o índice, que é 2, e multiplico os de dentro. 2 vezes 3, 6. Então raiz de 2 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 6. Só que agora
Agora, repare que eu tenho índice 3 e índice 2. São dois índices diferentes. Para eu poder efetuar essa conta aqui, eu preciso que eles estejam no mesmo índice. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou tentar transformar os dois em mesmo índice. O primeiro tinha o número 3 aqui e a base 2 aqui. O segundo tinha o índice 2 aqui e o radicando 3. Raiz cúbica de 2, eu vou transformar em um outro índice que vai ser o MMC entre o 3 e o 2. O MMC entre 3 e 2 é 6. Aqui por 2 dá 3 e 1, por 3 aqui dá 1 e 1, não é? MMC é 6. Então, aqui vai virar 6 e aqui vai virar 6 também. De 3 para virar 6, eu multiplico por 2. Então, eu vou multiplicar aqui por 2. Quando eu multiplicar esse índice por 2, o expoente aqui, 1, também fica multiplicado por 2. Então, olha, multipliquei o índice por 2. O expoente fica multiplicado por 2 também. Estou usando esta propriedade, olha. De N, eu passei para NP. O expoente M virou para MP. Agora aqui, 2 vai virar 6. Para 2 virar 6, eu tenho que multiplicar por 3. Então, aqui eu multiplico por 3, ó. E o expoente, que era 1, como eu multipliquei o índice por 3, o expoente também fica multiplicado por 3. Reparem que a expressão agora, ela ficou assim. Raiz sexta de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Raiz sexta de 3 ao cubo. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, dá 27. Ficou raiz sexta de 4 vezes raiz sexta de 27. Isso daqui vai dar raiz sexta de 27 vezes 4. Vou multiplicar 27 vezes 4. 7 vezes 4, 28, vão 2. 2 vezes 4, 8. 8 e 2 dá 10. Dá raiz sexta de 108. Um raciocínio parecido, eu preciso escrever esses três números aqui em ordem crescente. Ordem crescente quer dizer, eu tenho que escrever primeiro o menor, depois o segundo menor e depois o maior. O que eu vou fazer? Eu vou pegar raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 3 e raiz sexta de 6. Eu não sei ainda quem é o menor, quem é o maior. Para eu poder saber quem é o menor, quem é o maior, eu vou ter que transformar todos em mesmo índice. Vamos supor que eu tivesse assim, raiz oitava de 3, raiz oitava de 4 e raiz oitava de 6. Reparem que os índices são iguais, então esse número aqui é o menor, o segundo menor é esse e o terceiro maior é esse. Por quê? Porque esse 3 é menor que 4 e o 4 é menor que 6. Já está em ordem crescente. Só posso fazer isso porque os índices são todos iguais. Então aqui os índices são diferentes. Então o que eu vou fazer? Vou transformar todos para o mesmo índice. Para transformar em mesmo índice, de novo, eu vou calcular o MMC dos índices. Os índices aqui são 2, 3 e 6. 2, 3 e 6. O MMC por 2 dá 1, 3 e 3. Por 3 dá 1, 1 e 1. Então o MMC é 6. Então aqui vai virar 6, 6 e 6. O 2 eu mantenho, o 3 eu mantenho, o 6 eu mantenho. De 2 para 6 eu multipliquei por 3. O expoente fica multiplicado também por 3, fica 2 a terceira. De 3 para 6 eu multipliquei por 2, então o expoente, que era 1, também fica multiplicado por 2. De 6 para 6 foi multiplicado por 1, então não altera nada aqui. E agora vou fazer o seguinte, vou calcular o número de dentro dos 3. Raiz sexta de 8, não é? 2 a terceira dá 8, raiz sexta de 9 e raiz sexta de 6. Observem que quando eu transformei todos para o mesmo índice, aqui ficou 8, aqui ficou 9 e aqui ficou 6. O menor é esse. Então, o menor deles é a raiz sexta de 6. Ele é menor do que este daqui, que é a raiz quadrada de 2, que é menor do que este daqui, que é o maior deles, que é a raiz cúbica de 3. Então, em ordem crescente, esse é o menor, o segundo menor é este e o maior é este daqui. Até uma outra oportunidade, até um próximo vídeo. Um abraço.